Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, vocês já sabem, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram Laura_Perucchi ou pelo Instagram do podcast letstalk.newyork. E se você curte o podcast, deixa uma review pra gente lá na Apple Podcasts e também no Spotify. No episódio de hoje eu recebo a Poliana Brant. Diferente de muitas histórias que a gente já ouviu aqui no podcast, a Poliana se mudou para os Estados Unidos por uma oportunidade de trabalho que surgiu para ela e não para o marido. E como muita gente, a Poliana se apaixonou por Nova York durante uma viagem para cá, sonhava em morar aqui e determinada a realizar esse sonho, ela se dedicou a estudar inglês e algumas portas se abriram através de um trabalho remoto. E long story short, hoje ela e o marido moram em Orlando, na Flórida, e eles receberam um green card recentemente. Agora, como eles mudaram de fato para os Estados Unidos, né? O que aconteceu durante todo esse meio tempo é o que ela vai contar pra gente, junto com altos e baixos. E olha, gente, muitos altos e baixos, porque ela já resumiu um pouco pra mim. Então, Poliana, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui hoje no podcast, compartilhando a tua história com a gente. Obrigada, Laura. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história com você. Tudo começou com uma viagem para Nova York e Orlando, certo? Certo. Foi minha primeira vez nos Estados Unidos. Na época, meu marido era meu namorado na época. Nós tivemos a nossa primeira viagem internacional juntos. E aí foi aquele roteiro bem turístico. Nova York, Miami, Orlando. Sim, pacote completo. E eu me apaixonei por Nova York, assim. A gente vê nos filmes, vê os livros, as fotos. E aí quando você chega na cidade é impactante. E foi muito doido porque depois daquela viagem me deu um insight de morar nos Estados Unidos de alguma maneira, assim. Preferência seria Nova York, né, claro, mas a vida me levou para outros lugares, mas tudo começou nas minhas férias em Nova York. E tu já tinha saído, já tinha viajado para fora do Brasil antes disso ou não? Eu já tinha para América do Sul, eu já tinha ido para Argentina, Chile, mas eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, nem para Europa. Até essa viagem para os Estados Unidos, essa coisa, esse bichinho de morar fora nunca tinha te picado. Tua vida era no Brasil e é isso. Na verdade, não. Eu sempre tive um bichinho para sair do país, mas eu sempre achei que eu ia morar na França. Olha, por quê? Eu me apaixonei pela língua. Eu tive um tio que morou na Suíça muitos anos, estudou, fez faculdade lá. Ele é poliglota, e aí ele falava francês, ele me mostrava as músicas em francês quando eu era criança, assim. E aí eu criei essa paixão. Eu achei que eu ia morar em Paris, que eu ia falar francês e morar em Paris. Mas eu sempre tive um bichinho de morar fora, mas eu sempre imaginei que fosse um intercâmbio. Eu lembro de olhar escolas de intercâmbio, não ter condições de pagar, então, mas sempre ficava na minha cabeça, assim, um dia morar fora por um tempo, mas nunca, assim, morar permanentemente em algum lugar até o momento. Foi depois dessa viagem que tu fez para os Estados Unidos que isso meio que começou a ficar algo mais assim, não, eu realmente quero, isso vai além do sonho, porque tem aquelas coisas que a gente sonha, tipo, seria legal se um dia, sei lá, eu fosse pra Grécia, mas, né, eu estou ok se eu morrer e não for pra Grécia. Então, tem coisas que ficam nesse plano de, tipo, poxa, seria muito legal se acontecesse, mas se não acontecer, tudo bem. Aí, Exato. nesse ponto, não estava mais tão legal, né? Tipo, virou, tipo, não, eu realmente quero isso. Tu teve um chefe que te ajudou um pouco com isso, né? Como é que começou esse teu caminho, esse teu plano para trabalhar aqui? Em 2012, entre 2012 e 2013, eu tô na área de TI, de User Experience, mas eu comecei minha carreira com publicidade. E aí o meu chefe, naquela época, ele tinha morado em Chicago, e ele falava muito de Chicago, da vida dele de Chicago, que ele amou estar em Chicago.
Infelizmente, ele voltou para o Brasil por conta de uma fatalidade da família dele, mas ele tinha boas lembranças, boas memórias. E Uhum. aí aquilo, com a minha viagem para os Estados Unidos, e aí ele me contando as coisas sobre morar lá, sobre a carreira lá, me deu aquele insight de, poxa, eu acho que é possível, mas eu preciso Uhum. saber o que eu tenho que fazer para isso. Uhum. E aí, o que tu tinha que fazer? Bom, eu fiz algumas coisas. No meio desse tempo, quando eu fui para Nova York pela primeira vez, eu acho que foi faz 10 anos esse ano, foi em Uhum. 2013. Eu fiz outras viagens internacionais, eu fui para Europa, voltei muitas vezes para os Estados Unidos, que foi um dos steps, né? Conhecer, entender, praticar o inglês. Além disso, eu literalmente tracei um plano. Na época, eu não tinha pego o diploma da faculdade. Eu fiz design gráfico. Como a minha rotina trabalhando em agência era uma loucura, assim, virava à noite, Sim, loucura. já trabalhei em Filma agência. comercial, filma comercial, e aí é 2 da manhã, 3 da manhã. Eu faltei muito no meu último Hum. ano. Então, eu apresentei meu TCC, eu fui aprovada, só que eu tive, sei lá, uma matéria que eu fiquei de DP por falta. E eu nunca corri atrás dessa matéria. Quando esse bichinho de morar fora me bateu, eu pensei, eu quero ir com a minha carreira, eu não sei se eu quero parar minha carreira agora, eu quero fazer o que eu amo fazer, porque é o Uhum. melhor lugar do mundo para minha carreira. Então a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso tirar esse diploma. Então a primeira coisa que eu fiz, eu negociei no trabalho e aí eu consegui conciliar com o trabalho da agência que eu trabalhava na época com as aulas. Eu ia uma vez por semana na faculdade, cumprir essa aula e eliminar essa dependência para pegar o meu diploma. Então, essa foi a primeira Sim. coisa que eu fiz. Além disso, eu pensei, preciso melhorar o meu inglês. Eu já tinha estudado inglês, mas eu intensifiquei com coisas que eu tinha acesso no momento, né? Eu não podia pagar aula de conversação, a grana era meio contada assim, e o dinheiro eu gastava em viagem. Eu Uhum. juntava o dinheiro todo do ano para viajar. Coisa simples, assistir um filme, eu vou assistir com a legenda em inglês, vou ouvir música, vou ler em inglês, vou ver um evento, vou ver o evento em inglês, vou Uhum. usar o aplicativo para praticar inglês. Eu conheci gente online que eu conversava no Skype, Meio gente que eu nem tenho creepy, né, mas contato. é muito mas é legal. Mas é meio creepy de pensar. É meio creepy, sim. Mas eu não acabei tendo nenhuma amizade ou nenhum relacionamento disso, né? Porque eu também não estava solteira, mas Sim, eu sim. tentava praticar como eu podia. Sim. Então isso eu fiz por todo esse tempo. E aí, entre 2013 até 2015, foi esse preparo. Eu tirei o meu diploma, eu comecei a praticar inglês. Chegou um momento da agência que eu tava assim, sem vida total. Eu tive um burnout. E aí eu decidi não sair da área, mas ir para uma área mais corporate, né? Uma área mais empresa. Então, ao invés de eu trabalhar numa agência, eu decidi sair da agência. De lá eu fui para uma agência de PR, para eu ter um trabalho das 9 às 6. Sim, uma vida mais balanceada. Uma vida mais balanceada, porque eu precisava de tempo para procurar emprego, para saber o que eu ia fazer depois. Sim. Eu troquei de emprego, eu peguei meu diploma, continuei estudando inglês. Aí eu fiz o TOEFL, eu fiz o exame para saber minha proficiência. Comecei a procurar freelance online de design, né, que é minha área, que é user Uhum. experience. E Isso tava para trabalhar remoto, para fazer trabalhar algo remoto. remoto. E alguém te falou Isso. dessa possibilidade? Na verdade, não. Eu lembro que na época o LinkedIn estava começando. Uhum. Eu não lembro exato quando o LinkedIn começou, mas eu lembro que assim, no Brasil não tinha quase empresas, mas nos Estados Unidos estava. Então eu comecei a procurar vaga no LinkedIn, e aí eu Uhum. via remoto, ou eu via full time, e aí eu via as empresas que precisavam de visto, mas foi no LinkedIn, assim, eu descobri o LinkedIn em inglês,
e me candidatei para todas as vagas possíveis naquele momento. E tu foi se candidatando, tipo assim, na cara e na coragem. Porque hoje em dia a gente já Sem sabe, esperar né? nada. Morando aqui também, né? Como é que funciona processo Sim. seletivo, como é que as empresas contratam. É diferente do sistema do Brasil, né? De currículo e Completamente. tudo mais. E tu foi na cara e na coragem. Quanto tempo demorou pra te receber um sim? Como que veio esse sim? Quase 2 anos. E esse sim não veio do LinkedIn. O LinkedIn eu recebi muitas negativas, mas geralmente era: nós gostamos do seu currículo, mas infelizmente o tipo de visto de sponsorship que você precisa, a empresa não vai oferecer no momento. E aí eu acho que eu até coloquei no e-mail, eu lembro que assim, eu fiquei tão determinada que eu lembro de uma vez chorar no banho, assim, tipo, alguma coisa tem que acontecer. E aí uma pessoa que trabalhava comigo, em outra agência, quando eu comecei minha carreira, assim, ele me mandou uma mensagem perguntando se eu queria fazer freelance para a empresa que ele estava trabalhando e ganhar em dólar. Uhum. E era uma empresa americana. E aí esse foi o meu primeiro sim. Tu me falou que, inclusive, eles não queriam a princípio te contratar porque a tua hora tava muito alta, né? Mas Exato. tu tava decidida, tipo, a conseguir aquilo ali pra ter uma chance de mostrar o teu trabalho. Eu lembro que na época, porque eu não conhecia nada do processo nem para freelance nos Estados Unidos. E com essa portinha da recomendação desse colega de trabalho, eu fiz a entrevista, enviei meu portfólio, eles gostaram, eles falaram: quanto você quer cobrar a hora? Comparei a hora do Brasil, claro que ia ser bem mais do que isso, só que eu pensei, que nível que eu tô, né? E na época eu seria, sei lá, um mid-level, alguma coisa assim. Mas eles acharam muito alto. E aí eu lembro que eles ficaram sem me responder por algumas semanas. E eu mandei um e-mail para RH, para o recruiter, e eu falei para ele: olha, eu gostaria de receber um feedback de vocês sobre a minha entrevista, é muito importante para mim entender o que eu preciso, mesmo que essa não seja uma oportunidade para mim agora, mas eu gostaria de receber um feedback e dizer que eu estou disposta a negociar. O recruiter agendou uma nova entrevista comigo. Eu tinha feito na época umas 4 entrevistas. E aí eu fiz essa entrevista com o recruiter e eu fui 100% honesta. Eu falei: olha, é o seguinte, eu quero uma chance. Me fala o quanto você quer pagar. Eu te passei o meu horário, o meu valor hora, mas assim, esse trabalho para mim não é sobre o dinheiro. Esse trabalho para mim é sobre uma oportunidade muito maior do que isso. Então, eu tô disposta. Me fala o quanto vocês querem pagar e eu tô disposta a negociar para nós trabalharmos juntos, se vocês estão interessados, né? Depois da análise do meu portfólio, das entrevistas. Uhum. E aí eu recebi o sim, Tá, pela e aí, metade. sim. Mas aí tu ia continuar com o trabalho de PR? Tu manteve os dois ou não? Inicialmente eu mantive os dois. Isso foi setembro de 2015, perdão. Isso foi em fevereiro. Aí, durante fevereiro até agosto, comecinho de setembro, eu conciliei os dois. Então, eu trabalhava full time na agência. Aí eu tirava umas 2 horas assim para jantar, dar um respiro, né? Então, eu lembro que eu começava a trabalhar às 9 da noite, aí eu ia até meia-noite e meia, uma, todos os Nossa, dias, meu Deus do céu. por uns 6, 7 meses. Durante esse período, né, que tu decidiu, quero morar fora e tal, tu tava com o teu namorado, né, hoje ele é teu marido, qual era a opinião dele sobre isso? Ele também queria embarcar nessa? Ele também tinha um sonho? Como foi? Ele também tinha um sonho, mas ele meio que tinha desistido do sonho dele, porque ele, como eu também, é designer, só que ele era designer de 3D, e ele tentou, assim, estudar fora, ele chegou até a fazer cursos fora. Na época que eu conheci ele, nós não éramos namorados, mas ele tinha essa vontade de levar a carreira para fora, mas eu quis Nova York, mas ele no início quis Los Angeles, né?
por causa dos filmes. Sim. Mas ele teve uma frustração. Ele chegou em Los Angeles, ele odiou o lugar. Ele odiou a cidade. Aí ele viu, nossa, eu não consigo passar o intercâmbio aqui porque eu não me adaptei. E meio que botou aquele sonho que ele tinha na gaveta. Ele me apoiou, mas eu, na época, eu lembro de falar pra ele assim, a hora que eu disser que eu vou embora, nós só morávamos juntos na época. Eu lembro de falar, olha, aí você vai ter que decidir se você quer ir comigo ou não. Porque tu estava disposta a ir no matter what. No matter what. E ele falou o que pra ti? Ele falou, não, eu vou. Mas eu acho que na época ele não falar bem paulista, ele não botou uma fé. Sim. Ele Eu sempre não... falo isso, porque é muito legal, né? Quando as coisas estão no campo de ideias, é muito fácil tu dizer sim, dizer não. E quando vem, tipo, tá, vamos, aí Exato. o negócio bate, né? Foi essa empresa de freelancer que acabou patrocinando o teu visto? Então, eu trabalhei como part-time para eles até setembro, e aí eles me ofereceram uma vaga remoto full-time, com uma oportunidade, né, como consultora freelance, com a oportunidade deles aplicarem para um visto. Eles falaram, olha, o seu amigo que foi indicado, ele foi aceito, ele tá mudando para os Estados Unidos, e aí eles falaram, olha, ele tá indo agora em outubro, então assim, né, você se adaptando, né, dando tudo certo, a gente super aplica para você, porque, né, você tem provado que você é uma pessoa que a gente quer reter, né, manter na empresa como um funcionário formal, né. Eu não te E foi perguntei, eu isso. acho, de onde essa empresa era da Flórida, né? Na verdade, tu me falou Era no da e-mail, mas a Flórida. gente não falou aqui no podcast. Era Tá. da Flórida. Eu ia falar, por isso que eu até te falei, eu imaginei Nova York, eu mirei Nova York e aí eu caí na Flórida. Então foi onde a oportunidade me levou, mas eu sou eternamente grata, né? Não, e agora com o green card na mão, o céu é o limite, né? Tu pode tentar a vida nos Estados Unidos onde tu quiser, né? Mas enfim, aí tu virou full time dessa empresa e foram para quem tá escutando e não sabe, né? Só pra gente esclarecer, esse visto da Poliana, que ela ia tentar o H1B, é um visto que a gente já falou aqui. Quem escutou também o nosso processo de green card, acho que a gente falou, que é um visto que eles emitem apenas um número limitado por ano. Então rola um sorteio e tal, e se tu não cai, não entra com sorteio, tem que esperar e tal. E a Poliana, na primeira vez, não foi sorteada, certo? Em 2016. E aí em 2017, tu entrou, só que aí ao invés de tu entrar, só para vocês entenderem, gente, o sorteio rola lá em abril para as pessoas virem para os Estados Unidos em outubro. Só que contigo não foi bem assim, né? Nada é linear, né? Eu recebi a notícia de que eu entrei na loteria em maio. Eu lembro que na época foi o primeiro ano do Trump, então eles estavam estreitando, né, a documentação. E aí eu recebi o que eles chamam de RFE, que é Request for Evidence. Fez o processo se postergar por alguns meses, então era para eu ter mudado em outubro. E a minha aprovação saiu no dia do Natal. Saiu em 25 de dezembro. Ai, que presentão, hein? E aí eu acabei mudando em março de 2018, né? Porque tinha que desmontar uma casa, né? Todos Sim. aqueles trâmites. Então, É bem interessante também colocar em perspectiva que tu viajou para os Estados Unidos em 2013, 5 anos depois, tu conseguiu concretizar o teu sonho, o teu objetivo de morar e trabalhar aqui, certo? Tipo, porque quando as pessoas olham, elas pensam, nossa, foi trabalhar nos Estados Unidos. E aí eu queria saber como é que foi na hora que veio, tipo, sim, agora vai acontecer, como é que foi o teu namorado? entrou em desespero. Então, na primeira tentativa do H1B, nós casamos no civil. Sim. Porque o advogado conversou, se você quiser
ir junto com o seu namorado. Vai ser mais difícil, porque, né, Claro. common law não é muito aceito. Então, assim, casar é mais fácil. Se vocês querem viver a vida juntos, casem. Na verdade, nós nos separamos. Durou uma semana, porque a gente não sabia se queria casar. Aham. Aí a gente separou uma semana, nós morávamos juntos. E aí, uma semana foi o limite. E aí nós decidimos, ok, eu quero estar com você a longo prazo, vamos casar. Independente do que rolar. Tá. E aí, quando veio o sim, a gente já tava meio descrente. Então foi um susto. Nós tínhamos comprado um cruzeiro pra ir pra Bahia. Assim, se der tudo errado, eu vou pra Bahia comer acarajé. Aham. Então foi tudo assim, no susto, né? Ele ficou animado, mas assustado ao mesmo tempo. Sim. E aí não deu certo, né? Aí teve mais um ano e pouco pra assimilar a ideia. Eu acho que ainda assim foi um susto pros dois, assim. Eu tava meio, ai, não sei se vai rolar. Ele também não. Então, mesmo assim foi um susto. Mesmo tendo passado, eu sou sempre assim, descrente, no sentido de que eu sou super objetiva, eu tenho as minhas metas, mas eu preciso ver pra crer. Pra mim, só ia ter dado certo se eu tivesse aprovado. Então, eu não considerava nada até Entendi. receber a aprovação formal. Mas é legal. É legal ser de certa maneira é legal ser assim, porque não tem tanta frustração, né? É só o que é fato. Como foi a tua mudança pra Orlando? Foi uma loucura. Porque na época, agora eu tô em Orlando, mas eu mudei pra Fort Lauderdale na época, né? Tá. Mas assim, foi uma loucura. A gente teve que vender tudo, né? Aquele que sempre rola quando alguém mora fora, vende tudo. Nosso apartamento era alugado, então entregar o apartamento. Eu tinha um cachorro, então quando nós casamos, alguns meses depois, eu peguei um cachorro, um filhote. Então teve todo o processo de treinar o cachorro para viagem, porque ele não tinha o tamanho para ir na cabine. Então, assim, foi uma Ai, loucura. tadinho. O dia que eu me mudei, eu entreguei a chave do apartamento, tava pintando as paredes. Eu lembro, assim, de fazer minha mala na madrugada e Nossa viajar no dia Senhora. seguinte. Meu Deus, que loucura. Como que foi o início da tua vida na Flórida, assim? Foi como tu imaginava? Eu acho que foi um choque enorme para nós. E isso é muito particular, assim. Eu sempre quis mudar para um outro país, mas eu tive um choque de duas coisas. O primeiro baque foi, eu sempre fui muito bem resolvida, assim, eu sou uma pessoa desapegada da minha família. Eu via meus pais, sei lá, uma vez no mês. Eu morava em cidades diferentes, no mesmo estado, mas eu via eles uma vez por mês, falava uma vez por semana. Achava que eu ia lidar bem com a distância, mas eu sofri muito no primeiro ano. A segunda coisa que pegou muito pra nós foi o baque financeiro, né? Quando você muda de país, e principalmente no H1B, nós fomos com uma reserva de dinheiro, né, pra assim começar. Alugar um apartamento, fazer o down payment do carro, porque é impossível não ter carro na Flórida, né? Sim, E aí, sim. zero credit, então assim, tudo paga mais caro. Tudo é mais difícil, né? Tudo é mais difícil, então assim, a gente sofreu um baque, mas meu marido sofreu um baque maior, porque ele não podia trabalhar, né? Ele ficou todos esses anos sem trabalhar, então ele sofreu bem mais que eu na adaptação. Sim, eu sei bem o que ele passou. Porque também vale lembrar que, para quem não sabe, que a esposa ou esposo de quem tem esse visto não tem autorização de trabalho. Por quê? Não sabemos. Porque faz sentido? Não faz. Nem eu. Mas nada faz sentido no sistema de imigração americano, né? Porque não, é uma das coisas mais sem sentido o esposo ou esposa de H1B não poder trabalhar. Eu juro que eu nunca vou entender isso. É muito engraçado, né? É uma contradição, porque ao mesmo tempo que tu tava realizando um sonho, tem a questão toda da adaptação, porque por mais que seja um lugar que tu queira muito, uma coisa que tu queira muito fazer, tem o processo de adaptação e tem todos os percalços que tu falou
da parte financeira, que tudo é mais difícil no começo. Quando tu não tem crédito, sei lá, é tipo como ter um nome no SPC, vai. Mais ou menos assim, né? Tipo, ninguém quer te vender nada, ninguém quer te alugar nada. Eu tomei um choque com isso, né? Porque eu lembro que eu queria. Não, e eu nem dirigia na época, e aí, por exemplo, eu tive que comprar um carro. Eu lembro de ir nessas lojas onde eles tinham aqueles carros que dá PT, e aí arruma o carro e vende. E aí eles não queriam me deixar financiar porque eu não tinha crédito. Aí, ao mesmo tempo, o gerente do banco, ele falava assim pra mim, fica calma, faz um cartão de crédito seguro pra tu construir teu crédito. Ele falava assim pra mim, é melhor ter zero credit que crédito negativo. Nossa, que pessoa positiva. Ai, sim. Só que demora anos, né? Tem esse detalhe. Não é assim do Sim, dia pra noite. O sim. crédito demora 1 ano, 2 ou mais. Depende, né? Então, acho que a parte financeira foi um baque, porque nós vivíamos uma vida muito boa em São Paulo. Eu não fui para os Estados Unidos para mudar de vida. Eu não tinha esse sonho de mudar de vida. Eu tinha o sonho de fazer minha carreira. Eu sou muito assim apaixonada na carreira, então Uhum. foi um baque fazer um downgrade tão rápido. E isso eu não imaginei que fosse afetar a gente assim tanto emocionalmente e Uhum. financeiramente também, né? Com as Sim. emergências que aconteceram. Aí se passaram 2 anos e meio da mudança de vocês para os Estados Unidos. E vocês chegaram num ponto que vocês decidiram ir embora. O que levou vocês a tomar essa decisão? O que me levou a tomar essa decisão foi o primeiro motivador foi financeiro, porque a gente ficou muito limitado de dinheiro e eu não tinha emergência, dinheiro de emergência. Então meu medo sempre era, se acontecer uma emergência, eu não tenho como pagar. E aí o meu medo era ter uma dívida nos Estados Unidos. Uhum. O outro motivo foi porque na época, no emprego que eu estava, as coisas mudaram com a pandemia, né? Que eu acho que aconteceu com muitas pessoas também. Então, eu tive acúmulo de funções, eu comecei a fazer coisas que não pertenciam ao meu cargo, até que chegou o momento de que eu fazia 100% de coisas que não eram relacionadas ao meu cargo. E aí foi o ponto, acho que a decisão foi mais minha até, porque aí foi o ponto que eu pensei, eu tô passando tudo isso pela minha carreira e agora eu não tô fazendo nada pra minha carreira. Foi muito difícil, assim, né? Mais o combo da pandemia, meu marido era grupo de risco, né? E aí nós ficamos muitos meses em casa, sem sair. Então, acho que tudo agravou, né? A situação, saúde mental, o burnout por trabalhar muitas horas em múltiplas funções, e aí não tá fazendo o que eu amava fazer, para mim foi assim, eu perdi o sentido do que eu estava fazendo nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, o que tu ganhava, o teu salário não era suficiente para vocês terem uma vida confortável. Tipo assim, Não. Dava pra gente ter um carro legal, morar num apartamento legal, mas não sobrava nada. sim, paycheck, paycheck. Paycheck per paycheck. É, porque tu falou que o teu marido teve vários casos de quadros depressivos durante todo esse tempo, né? Como Sim. que vocês faziam como casal para lidar com isso? Olha, Qual era o plano de vocês difícil. eu sei, eu sei como é que é. Mas vocês tinham um plano, tipo, para ele não estar mais nessa posição? A empresa tinha te prometido um green Tínhamos. card? Sim, eles me prometeram um green card. Então a ideia era que eu faria os primeiros 3 anos do H1B, né? E aí Uhum, na renovação do meu H1B eu daria entrada pro meu green card. A conversa desapareceu com o Covid, né? sim. Foi aí, nós tínhamos o plano era, vamos aguentar tudo isso
para ter o green card. E aí ele pode trabalhar, ele pode ter a vida dele. E eu posso escolher se eu quero ficar na empresa ou não. Mas o que aconteceu foi que antes dos 3 anos, eu tive esse burnout e essa decisão de que eu não sei se isso está valendo a pena. Até eu ter, assim, uma proposta de emprego, foi quando eu achei mesmo que a gente ia desistir. Eu tava esperando passar o período do leasing do meu carro, né? Quitar o leasing e vender tudo e voltar. E assim, quando tu chegou nesse momento de acho que eu vou voltar ao Brasil, como que tu se sentiu? Tu Horrível. se... Por quê? Conte-me mais sobre isso. Eu acho que voltar para o Brasil nunca foi assim um tabu. Acho que hoje um pouquinho mais, porque hoje eu me sinto em casa, Uhum. né? Essa fase passou. Mas naquela época eu me senti muito triste por não atingir o objetivo de carreira. Eu sentia muita culpa, porque meu marido parou a vida dele, ele parou a carreira dele por esse período, e aí tem a expectativa da família, né? São os meus pais, mais os pais dele, né? Perguntando se ele tá bem, tá tudo bem. Então eu me senti muito triste, porque o meu medo era voltar para casa com uma mão na frente e outra atrás, sabe? Tipo, voltar e não ter pra onde ir. É drama, né? Assim, voltar e não ter pra onde ir, mas no sentido de que eu não tô voltando pro Brasil pra ir pra um lugar, pra fazer certas coisas, mas e assim porque não aguentei mais, sabe? Pensando na responsabilidade que eu me dei de assumir a casa, Uhum. né? E a culpa que eu sentia do meu marido ter parado a vida dele. Mas aí algo aconteceu. Quando eu estava desistindo, a minha ex-chefe, que tentou me contratar algumas vezes, e eu neguei, E chefe do ela Brasil? nos Estados Unidos. Ela era minha manager na Aham. empresa que eu trabalhava, e na época ela tinha um NDA, então não dava, ela não podia me contratar. Então, quando Uhum. passou o período do NDA, né, que você não pode solicitar, entrar em contato com o employer que você trabalhou, ela entrou em contato comigo. Ele falou, olha, tem uma vaga na minha equipe, eu queria muito que você tivesse aqui, e eles estão dispostos a fazer o seu sponsorship, né? Então, essa foi a porta que se abriu, assim, que mudou tudo. Que seria fazer o transfer do H1B, né? Porque daí aí é uma coisa que é relativamente fácil. Exato, Digamos assim, trocar, né? Tu só precisa achar alguém uma empresa que esteja disposta a fazer esse processo, certo? exato. Tu foi contratada por outra empresa. E aí nós fizemos o H1B transfer. Eu negociei antes para poder ter o sponsorship do Green Card. Uhum. Isso foi, eu pedi para eles colocarem no offer letter, né, que você recebe. Eu falei, eu quero por escrito. Esse é o meu deal breaker. Eu não quero Sim. dinheiro. Assim, claro, né, que melhorou o salário, melhorou a situação, que ajudou muito, mas eu falei para eles, para mim isso é um deal breaker. Se vocês não forem entrar com o sponsorship do meu green card, eu vou negar a oferta. Isso é uma coisa que eu vejo acontecer muito com quem tá aqui com um visto, seja o H1B ou o L, tipo, que existe essa conversa, essa promessa do empregador de que, vamos pagar o green card. E aí eu acho que depois também rola um pouco do funcionário se sentir meio, tipo, em dívida com a Com a empresa, empresa? tipo, eu não, mas como é que eu vou cobrar? Não, mas tipo assim, se te foi prometido, e é bem legal que tu pediu para colocar isso, né? Porque também tu tá se protegendo. Até porque tu não. Até a gente não falou aqui, mas o teu primeiro empregador nos Estados Unidos tinha prometido te ajudar com a mudança e não te ajudou, Nunca né? ajudou. Como que foi esse começo na nova empresa? Ah, aí começam as situações inesperadas, né? H1B transfer deu tudo certo, eu comecei a trabalhar, acho que foi na segunda semana do meu trabalho. Aí já começou assim, né? Já era uma vaga sênior, já tinha uma expectativa maior, então assim já foi uma loucura. Uhum. E
né, entre a primeira e a segunda semana, meu marido teve um infarto. Como foi Assim, isso, cara? Tipo assim, o teu marido eu imagino que ele seja novo ele é super também. novo, Pois ele, é, ele quando eu tem, li isso, fiquei meio tipo, é, gente. meu marido na época, eu acho que ele tá com 37, ele devia estar com uns 34. O que aconteceu foi, ele é ex-fumante, e aí Estados Unidos, vape, né? Vou parar de fumar, vou trocar pelo vape. Nunca foi comprovado, mas assim, eu acho que tem super a ver, porque ele parou o vape, decidiu parar totalmente a nicotina. E 3 dias depois ele começou a sentir uma dor no peito e ele pediu para eu levar ele no Urgent Care, né, que é o postinho aqui. E ele falou: tô com uma dor no peito, eu tô com medo de ser Covid. Ele achou... Antes fosse, né? Mas ele tava com muito medo, porque ele era alto risco, né, por causa do cigarro e histórico familiar, então ele ficou com muito medo, ele falou: eu não tô me sentindo bem para dirigir. Aí eu me assustei, porque ele sempre dirige, né? Eu era uma péssima motorista. E aí eu falei: não, tá bom, vou te levar. E aí eu levei ele no Urgent Care. Quando a gente chegou lá, fizeram um eletrocardiograma e ele tava para infartar. Menina, o que tu sentiu quando te falaram isso? É um desespero extremo, porque assim, essa daqui é uma dica super importante para quem tem trabalho aqui, troca de trabalho. Primeira coisa que me bateu foi: estou sem seguro. Não é muito horrível que a gente tem que pensar nisso? Horrível. Foi um desespero, porque a Tava sem primeira coisa que seguro eu porque tu fiz tava entre empregos, digamos assim. entre empregos. Então, assim, eu saí do emprego e aí, pro seguro da empresa começar, leva 30 dias, né? Eu tenho que ter Uhum. 30 dias trabalhados para ativar. E aí tem esse período entre ativar o outro e não. E eu lembro na época do RH me oferecer o que eles chamam de COBRA, né? Que é aquela Uhum. extensão da cobertura que você paga do bolso. Que E é aí eu bem falei: caro, inclusive. caríssimo. E aí eu lembro de falar: não preciso, somos saudáveis, tá tudo bem, só 30 dias. Gente, karma is a bitch. Karma's a bitch, yes. Aí eu lembro de, nesse desespero, eu vou ligar pra minha gerente do projeto que eu tava, porque eu tive que parar uma reunião com o cliente para levar ele no hospital. Eu falei: olha, não vou poder comparecer nas reuniões que eu tenho hoje porque meu marido tá infartando. Não tenho o que falar. Olha, quando uma empresa é humana, existem empresas difíceis, mas existem lugares muito humanos, assim. Aí, antes de eu falar com o médico, aí eu lembro de ligar no RH da empresa que eu trabalhava e perguntar: meu seguro está ativo? Aí a menina do RH falou: não, tá ativo, a gente ainda não desligou e tal, você ainda tem um tempo para ser elegível para o Cobra. Aí eu implorei: pelo amor de Deus, manter esse seguro, eu pago o Cobra, me manda a papelada, eu assino, mas pelo amor de Deus, não cancela meu seguro. E aí eles não cancelaram. Não, graças a Deus. Aí falei com a médica, né? Ela falou: olha, ele tá para infartar, precisa chamar uma ambulância. Aí outra bomba, né? Jesus. Sim. A gente precisa chamar uma ambulância, mas assim, se você quiser levar ele no carro, você vai ter que assinar um waiver se comprometendo. Meu Deus do céu. E tu sozinha tomando essas decisões. Desesperada, sem. E eu ainda tinha medo de dirigir na época, que eu acho que eu dirigia, sei lá, muito pouco, 1 ano e meio, assim, muito medo de dirigir nos Estados Unidos. Enfim, aí eu lembro de falar: não, chama ambulância. Depois, quando vier a conta, eu descubro. Uhum. E fui pro hospital. E aí ele foi internado. Graças a Deus, ele não teve nenhuma sequela. Ele ficou em observação. É muito difícil, né? Porque quando uma pessoa é internada, mesmo com ambulância, o médico não fala com você aqui, né? Eu lembro Uhum. de Quer dizer, esperar quase é que eu 20. nunca, eu nunca vivenciei uma experiência assim. E assim, Gente, não quero vivenciar, tá, universo? Não não. precisa mandar. Então, assim, eu nunca vivi uma experiência assim de emergência aqui e também não quero saber como é que é. Mas Horrível. também não amo os médicos aqui. Não odeio, É. mas já escutei muitas histórias de terror, então. Graças a Deus ele não teve nenhuma sequela. Depois de 2 dias ele foi liberado. Mas foi assim que começou o meu emprego novo. E ainda assim, e depois disso foi o teu cachorrinho que Meu ficou cachorro. doente. Foi. Isso foi.
na primeira semana de dezembro. E aí, na primeira semana de janeiro, o meu cachorro que eu trouxe do Brasil, ele começou a apresentar alguns sintomas de que tinha alguma coisa errada com ele, né? Depois de meses e muitos 10 mil dólares gastos, a gente descobriu que ele estava com um tumor em estágio avançado no cérebro. Tô me recuperando desse trauma, vou dizer. Foi um baque de novo, porque foi de novo uma situação de emergência que eu não estava preparada financeiramente e que ele era o meu suporte emocional aqui, né? Eu não Quem via tem minha cachorro família. vai entender. Então, assim, foi desesperador, porque eu tive alguns anjos quando eu mudei para os Estados Unidos. Eu ouço outras pessoas falarem isso, mas é real, assim. Eu passei por situações morando aqui que foram muito difíceis, mas parece que Deus jogou um anjo, assim. E eu lembro que ele começou a ter. Ele estava com suspeita de. Que eles chamam de IVDD, que é como se fosse uma protusão na coluna, né? Hérnia de disco, que evoluiu para convulsão. Ele teve 2 diagnósticos antes do tumor, então eles achavam que era coluna, aí depois acharam que era epilepsia idiopática, porque eu fiz check-up nele inteiro e não dava nada, até o dia que ele paralisou totalmente. Fui para emergência, estava catatônico. Fui para emergência e eles falaram: olha, precisa fazer um MRI, porque não tem como, a gente precisa saber o que está acontecendo na cabecinha dele. Até lá eles achavam que devia ser meningioma, algum outro tipo de infecção, porque ele estava super saudável e aí eu não tinha dinheiro para pagar, né? Porque eles dão aquela carta falando: olha, essa é a estimativa, né, de quanto dá, e dava 6 mil dólares. É E que aí daí, eu tenho. esse que eu acho o mais curioso, irônico, engraçado nos Estados Unidos, que daí quando é pra cuidados veterinários, tu sempre sabe quanto tu vai pagar. Tipo, é caro, mas Sabe, tu te avisam o preço antes. avisa. Quando é contigo, ninguém sabe. Exatamente. E aí eu lembro assim, eu tava falando com a minha amiga no celular, e uma das minhas melhores amigas, ela é um dos meus anjos da guarda aqui no Brasil, ela é brasileira. E aí eu falei: olha, amiga, eu até posso passar, mas assim, eu vou quebrar meu crédito se eu fizer isso, porque eu não tenho como pagar. E aí ela falou: não, eu vou te dar meu cartão de crédito, você vai pagar isso. Eu tinha seguro do meu cachorrinho, né? Ainda tenho seguro, mas não cobria tudo, né? Ela falou: passa o meu cartão e depois a gente vê como você paga. Então, assim, não é todo mundo que fala: passa Não. 6 mil dólares no meu cartão e depois a gente resolve. Assim, eu fico até emocionada. Eu falo pra ela assim: é meu anjinho aqui, assim, porque ela já me salvou de muitas coisas. E aí foi quando nós descobrimos o tumor dele, né? Nós tivemos o diagnóstico, e aí eles deram de 3 a 6 meses de vida para ele, que ele estava no estágio muito avançado, não tinha como operar, porque era um tumor que cresceu dentro do cérebro, então o risco, não dá para fazer biópsia, porque é tão assim profundo que não vale a pena abrir, né? E é assim, resumindo, bem resumido, o que aconteceu foi, inicialmente eu decidi seguir com um tratamento paliativo, mas meu marido fez uma conta do GoFundMe, escondida, Aham. e chamou os amigos e começou a engajar gente. Eu descobri depois, e foi isso que salvou a vida do meu cachorro, assim. Tem até um episódio interessante. Nós não conseguimos o dinheiro todo, mas o dinheiro que eu consegui, que foi bem significativo, foi o suficiente para eu poder pagar o down payment do tratamento de radiação dele, que era a única opção viável, Uhum. mas era 15 mil dólares. Sim. E aí eu consegui, com o dinheiro do GoFundMe mais o que sobrou do seguro, poder dar o down payment para ele iniciar as sessões de radiação. E teve até um corgi, meu cachorro é um corgi, tem um corgi bem Ah, famoso
em Nova York? Talvez Tem. você conheça É de um Maxine. casal. É de um. Ah, eu conheço o Dash and Furious. Tem um Acho que outro que é bem famoso, chama Maxine, que é talvez eu já tenha uma visto. fluffzinha. É um cara que tá sempre com ela na mochila, assim, no metrô de Nova York. E meu marido entrou em contato com ele, Pra ele porque ele tinha divulgar? o GoFundMe, sim. E ele E divulgou? aí divulgou. E nós conseguimos o boost das doações por conta do post da Maxine, que é um corgi que tem, sei lá, quase 1 milhão de seguidores. Que legal! Ele tá bem, graças a Deus. Ele fez a radiação. Nós ainda temos que fazer o acompanhamento oncológico, mas atualmente ele tá em remissão, fazem 2 anos. Que coisa boa. Tá, e aí, né, pra gente também não falar só de tragédias e desgraças e coisas ruins, vocês receberam o green card de vocês recentemente, né? Tem o quê? 1 mês, 2 meses. 1 mês e meio nós Como? recebemos o green card. Pra mim foi assim, tirar 20 quilos das costas, porque eu senti peso emocional saindo das costas. O espaço mental para ser criativo, para fazer outras coisas começaram a aparecer, porque a minha mente não estava ocupada em me preocupar se o green card ia sair ou não. Às vezes eu converso com pessoas que estão na espera e estão naquela angústia, e aí eu me dou conta, gente, eu não tenho mais essa preocupação na minha cabeça, mas eu me lembro como era viver com essa preocupação na cabeça. É um espaço mental que ocupa, é aquele elefante branco que tá lá. Às vezes tu não precisa falar, mas ele tá lá. Então eu tive um impulso criativo de quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero explorar, quero pintar quadro, porque eu tenho essa mente criativa. Tava bloqueada por 5 anos e aí ela apareceu de novo. Uhum. E a outra coisa, assim, minha foi que eu nem tinha recebido o green card, eu recebi a carta da aprovação. Aí eu lembro de estar com meu marido, era o meu horário de almoço, nós abrimos as cartas, e aí eu falei, vou comprar uma passagem pro Brasil. E aí E comprou. comprei. E eu tô indo amanhã. Mas eu não esperei nem o cartão chegar. Eu falei, agora eu acho que deu tudo certo. Eu vou comprar e seja o que Deus quiser. E isso pra ti é meio que uma Uma coisa inédita, exceção. né? Porque tu só faz, tipo, igual São Tomé, como eles falam, eu só acredito vendo. Né? Agora que tu já recebeu o teu green card, e vendo tudo que tu passou, desde tipo, a tua viagem pra cá, há 10 anos que tu sonhou com isso, o que mudou? Eu falo que eu era uma pessoa e os Estados Unidos me transformou em outra pro melhor. Eu acho que eu tô ansiosa para ver as pessoas, para ver os meus amigos, minha família, porque mudou Mas só um tudo em mim. pouquinho. Tu não vai pro Brasil desde que tu Há mudou pros 5 Estados. anos. Como assim, mulher? Olha o dilema. 2018 vim, 2019 meu cachorro quebrou o dente. Aí eu tive que pagar a cirurgia do dente. E aí não fui pro Brasil. Aí Aí, pandemia. 2020, pandemia. Aí pandemia fechou. E aí com H1B eu não consegui renovar aquela permissão para viajar e voltar. Aí eu dei entrada no Green Card. E aí não saí, porque, né, muito arriscado sair no processo. 5 anos se passaram. Gente, meu Deus, que significativo. Tá É aí. Então muito. vai ser muito interessante essa tua viagem pro Brasil. Assim, para quem estiver ouvindo e, assim, ouvindo esses altos e baixos, não se desmotivem, porque eu sou muito grata pelas pessoas que eu conheci aqui, por esses anjos que passaram pela minha vida e ainda continuam na minha vida. O mais engraçado, eu acho que quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu era super consumista, e agora eu sou zero consumista, eu sou minimalista. Que é muito engraçado morando no país do capitalismo, mas é porque morar fora me fez enxergar os valores que
são mais importantes, as coisas que o dinheiro não paga, as coisas que o dinheiro paga, mas aquelas que ele não paga. Então, eu sou muito grata porque se não fosse tudo isso que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, assim, então... E eu acho também que, te escutando falar, me pareceu ser sempre muito fiel a aquilo que fazia sentido pra ti, né? Então, no momento que não fez mais sentido, que foi naquele período ali entre tu conseguir um outro emprego, tu conseguiu enxergar isso e também não foi na base do vou ficar aqui, custe o que custar. Isso é muito importante também, saber se fazer essas perguntas, né? Autoconhecimento, o que faz sentido, o que não faz. E cada um sabe qual é o seu custe o que custar, né? E o teu objetivo era e chegou uma hora que as coisas não estavam mais caminhando pro teu objetivo, né? Então, eu acho que isso é legal da tua história também. Todas as coisas que tu passou foi caminhando dentro daquilo que tu buscava. Eu acho que o teu exemplo, como eu falei no começo, é muito legal, por tu ter sido o agente da mudança dentro de um casal, tu ser uma mulher. A gente sabe que muitas oportunidades que existem são mais para homens e tudo mais. O que tu diria para as mulheres que estão escutando a gente e têm vontade de ter uma experiência fora? Hoje, sei lá, se tu pudesse olhar para trás, se tu pudesse dar mais algum conselho para ti, o que tu queria ter escutado? Eu acho que como mulher, a gente tem que entender quais são os nossos sonhos, as nossas metas e não ter medo, né? Porque, como eu falei no início, quando eu botei essa meta na minha cabeça de morar fora, eu já estava na época, meu namorado há alguns anos, mas eu tinha esse objetivo como prioridade maior do que o meu relacionamento. Não que o meu relacionamento não fosse importante, mas porque eu acredito que a gente não pode se anular. Então, o que eu diria é, não se anule, independente da situação que você esteja. É totalmente possível ter determinação e saber colocar os seus limites. Então, se você como mulher tem vontade de morar fora, sonho de morar fora, entenda quais são os meus valores, quais são os meus não negociáveis. Mas não se anule acima de tudo por ninguém. Como uma esposa indo ou como uma esposa trazendo o marido, o conselho é o mesmo, não se anule em nenhuma das situações. Segue teu coração e... Bom, Poliana, queria te agradecer por tu ter enviado a tua história e ter compartilhado ela aqui com a gente. Obrigada pelo conteúdo, porque ouvir aquelas histórias me motivaram a continuar. Para quem vivencia isso, tem um valor muito grande. Então, fique aqui, obrigada. Que bom saber que as histórias foram terapêuticas e que tiveram um pezinho de ajuda nesse período também. E para quem está escutando e quiser mandar uma mensagem para Poliana, trocar uma ideia com ela, eu vou deixar o Instagram dela na descrição do podcast. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!